Querida Laura, é um pouco estranho falar com você depois de tanto tempo. Eu fico pensando nas coisas que eu gostaria de ter te dito, nas perguntas que eu queria ter feito. Eu não entendo. Junto com você sumiu tudo que eu conhecia. É como outro planeta aqui. Oi, eu sou a Kata, esse aqui é o CriaLT e no vídeo de hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre uma história que me tocou profundamente. Assim, uau! Só isso que eu tenho pra dizer por enquanto. Essa história que eu quero falar com vocês aqui agora se chama Boa Sorte. Ela é uma graphic novel e foi escrita e ilustrada por Helena Cunha. Esse livro era uma das minhas metas agora pro mês de dezembro, que vocês sabem que é um mês muito especial, enfim. Tá aqui na TBR que eu vou deixar no card pra vocês poderem conferir tudo que eu quero estar lendo nesse mês. E esse livro, eu conheci ele justamente agora no mês de dezembro, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa história antes. E eu já aproveitei, fui lá e coloquei na minha TBR, coloquei como meta, porque eu queria muito ler. Vocês sabem que eu tô acompanhando bastante histórias em quadrinhos, graphic novels, então surgiu aí uma oportunidade. E depois que eu vi a sinopse sobre o que falava a história, eu pensei assim, vai ser maravilhoso. E foi. Porque eu esperava várias coisas e eu tava até com medo de me decepcionar por conta de algumas coisas que eu achei que pudessem acontecer, mas que não aconteceram, e eu tive uma experiência muito bonita e muito boa com essa história. E agora eu tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho de como que foi essa minha experiência com Boa Sorte. Eu não tenho o livro físico, porque eu li ele pelo Kindle, tá disponível lá no Kindle Unlimited, e eu li pelo computador, gente, porque a história ela é bem colorida, ela é bem cheia de vida, e isso eu acho que é um contraponto muito forte com a história. Eu vou explicar pra vocês aqui a sinopse, mas antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Se ainda não se inscreveram, ativem o sininho, vocês não têm noção de como isso ajuda o canal a crescer, tá, gente? Comentem muito aqui embaixo, comenta uma HQ que tu gosta, me recomenda aí embaixo, me conta aqui se tu já leu, se tu ficou com vontade de ler essa que eu recomendei. Deixem um like e me sigam nas outras redes do CriaLT, que os arrobas estão na tela e os links na descrição do vídeo. E agora vamos lá para vocês conhecerem um pouquinho mais da minha experiência com Boa Sorte. Pra ser bem sincera pra vocês, eu não sabia muito bem se eu fazia esse vídeo ou não. Só que eu acho que eu vou me sentir tão bem recomendando essa história aqui que eu pensei, quer saber? Vou fazer. E eu também tive uma ideia pra fazer uma thumb pra esse vídeo que eu até já fiz, tá pronto, eu me empolguei. Então eu falei, quer saber? Eu vou sentar e vou falar, porque eu quero muito falar. Eu tô com muita vontade de ter esse livro aqui na minha estante, por causa que ele me deu uma sensação muito boa, ele me deu, assim, uma sensação de abraço que eu precisava, apesar de ser uma história que trata temas muito delicados e muito sensíveis. Durante as páginas de Boa Sorte, a Helena vai contar pra nós um pouquinho da história da Julieta. E a história da Julieta, que é a nossa protagonista, ela se divide em 4 partes: outono, inverno, verão e primavera. Começando pelo inverno, onde as coisas acabaram de acontecer, onde as tragédias que existem na história acabaram de acontecer, e é tudo realmente muito frio, muito solitário, bem essa imagem de inverno assim mesmo. A Julieta, ela tá tendo que se mudar junto com a mãe dela para a casa da avó. Ela morava com a família numa cidade grande e agora elas vão pro interior na casa da avó, por causa que a irmã da Julieta, a Laura, cometeu suicídio. E agora a família se desestrutura completamente. Eu vou parar várias vezes durante esse vídeo, já tô percebendo. São abordados aqui assuntos muito delicados, porque a Julieta, ela entra, parece que assim, num looping de coisas difíceis, coisas ruins, coisas complicadas acontecendo na vida dela, e vai virando realmente aquela bola de neve mesmo, assim. A sensação que dá é que ela tenta, e até quando ela tá tentando muito, dá errado pra ela, de uma forma ou de outra. Algumas coisas são mais pesadas, outras mais leves, mas ainda assim ela sofre muito as consequências dos atos de outras pessoas e também sofre as consequências dos atos dela, mesmo que aquilo ali que tá acontecendo não tenha sido intencional. Então, o que a gente vai acompanhar aqui é basicamente a Julieta passando pelo processo do luto, enquanto ela não consegue superar e não consegue entender e não consegue perdoar o que a irmã fez. Porque a partir do momento que a irmã parte, a família se parte também. O pai dela vai embora, vai morar na cidade grande, diz que vai ligar e não liga. A mãe dela aparentemente tá ali sofrendo de depressão, tá no quarto, não consegue comer, não consegue se comunicar. E a Julieta ali fica na companhia de si mesma, basicamente. Ela tem que lidar com tudo quase que sozinha. E a única outra companhia dela é a avó. Só que a avó é uma figura que
não sabe muito bem como lidar com ela, e a avó vai conversar com ela e pede coisas e manda ela fazer coisas, e não sabe muito bem como se relacionar com a Julieta. A gente até vê ela tentando, sabe, se aproximar em algumas vezes, a gente vê elas tentando criar um laço, uma conexão, mas isso tudo é muito frágil e é rompido muito fácil. Então a Julieta passa por esse processo todo sozinho, de perda, de luto, de tentar se reinventar, de tentar entender quem que ela é e de sofrer muito com o que a irmã fez e seguir atrás de coisas que a irmã possa ter deixado, como, por exemplo, uma carta, uma foto. Eu não chorei lendo esse livro, mas eu tô falando agora sobre ele e eu tô me emocionando muito por causa que o luto é algo que eu me conecto muito, sabe? Vários assuntos sensíveis dessa história eu me conecto. Então a Julieta, ela é uma figura solitária. E isso tudo acontece ali no inverno, como eu comentei. Ela tá sofrendo, ela tá triste, ela tá deprimida, só que ao mesmo tempo que o livro traz tudo isso com uma carga muito forte, a gente se sente acolhido, pelo menos foi assim que eu me senti muito acolhida por essa história, e eu acho que ela é conduzida de uma forma muito calma, é de uma forma tranquila. Então a Julieta, ela vai ter que acabar se adequando àquela nova cidade, a gente não sabe muito bem dizer em que período de tempo tá acontecendo, em que lugar que tá acontecendo, porque tá nevando ali no inverno, então a gente não sabe onde se passa a história em específico. Eu acho isso muito legal, inclusive, ter essas licenças poéticas. E nesse meio tempo ela vai estudar. E chegando na escola, a média dela começa a cair, ela não consegue fazer muitas amizades com tanta facilidade, e quando ela consegue fazer essas amizades, algumas coisas, algumas escolhas que ela toma não dão muito certo. É bem aquilo que eu comentei, sabe, de ela tentar fazer alguma coisa, se arriscar e dar um passo adiante, e no fim dar errado. Essa graphic novel, ela demonstra exatamente como a gente se sente quando a gente tá deprimido. Parece que tudo vira maior do que é. Cada pequena coisa, cada pequeno detalhe vira uma bola de neve. Parece que não tem espaço pra ser feliz, parece que não se tem liberdade pra ser feliz, e cada passo que tu vai dar, tu já sabe que pode acontecer, que é mais provável que uma coisa ruim aconteça do que uma coisa boa. Mas é exatamente isso que a trajetória da Julieta transmite pra quem tá lendo. E em contraponto a tudo isso, a gente tem a Julieta evoluindo ao longo da história, né? Nas 4 estações do ano, onde tudo vai aparentemente ficando mais leve, mas ainda assim as coisas vão dando muito errado pra ela, e é realmente muito triste a gente vê a personagem daquele jeito, longe da mãe. E a gente tem alguns flashbacks também contando de como a família era no passado, com a Julieta, com a Laura, que é a irmã dela. A gente tem também a questão de ela, a mãe e a avó não comentarem sobre a irmã que faleceu, não comentarem sobre ela, tirarem as coisas dela da casa, trancarem num quarto, esconderem as fotos e ficar como se ela realmente não existiu, porque no fim das contas tá cada uma delas enfrentando aquele vazio de uma forma diferente, e elas não conseguem se unir e não conseguem dialogar, não conseguem se aproximar pra talvez preencher nem que seja um pedacinho daquele vazio que ficou dentro de cada uma delas. Eu tô me emocionando muito, gente, falando sobre esse livro, porque eu acho que ele tem tantas camadas e é muito bonito a forma como tudo é tratado, é muito bonita a forma como é explorada a sexualidade da Julieta, que está em pauta aqui também. Ela vai se descobrindo uma pessoa LGBTQIAP+, eu acho isso muito interessante também, isso é explorado na história com muita delicadeza. Eu acho que essa história ela é muito delicada, e ainda tem o traço que faz um contraponto muito interessante, as cores, é tudo muito vibrante, é laranja, é azul, é vermelho, várias cores bem bonitas, bem vibrantes, para uma história que é tão triste, tão melancólica e tão solitária. Eu acho que solidão é a palavra que resume essa história, até certo ponto. Porque a gente vê cada personagem vivendo o seu vazio de uma forma diferente. A gente quer também entender o que aconteceu com a Laura, que é a irmã da Julieta. A gente quer que a Julieta consiga entrar em paz consigo mesma, e é muito difícil a gente ver a personagem passando por isso, e é muito fácil sentir empatia por ela, se colocar no lugar dela também, porque ela só quer respostas, ela quer desesperadamente encontrar alguma coisa que a irmã deixou pra trás, que ela não sabia que existia. Ela quer encontrar a irmã e dizer pra ela
coisas que ela não disse, que é o que todo mundo quer depois que alguém que a gente ama vai embora, que alguém que a gente ama parte. Ou como nessa situação aqui, quando a pessoa escolhe partir, que fica um vazio gigantesco na vida das pessoas que conviviam ao redor de quem se foi. O que dá pra dizer, pra esperar sobre essa história é que ela é muito emocionante, muito envolvente. Foi exatamente assim que eu me senti na história, eu me entreguei pra ela. Eu acho que tudo tem um grande sentido ali, tem músicas, tem referências. É uma história muito linda de ser lida, é uma história nacional, de uma autora nacional. Vale muito a pena conhecer, gente. Deem uma chance pra Boa Sorte, que eu contei vários detalhes pra vocês, mas existe muito mais dessa história pra ser conferido ainda, porque a gente vai descobrindo detalhes, a gente vai entendendo a jornada da Julieta e ela crescendo, ela se desenvolvendo, ela passando por aquele ano que é tão difícil, passando por aquilo tudo que tá acontecendo na vida dela. Eu gostei muito de verdade dessa história, eu gostei muito de acompanhar a Julieta, adorei o traço da história, achei o traço lindo, adorei as composições, adorei o desenvolvimento. Eu acho que tudo converge muito bem e eu me conectei demais com a história, é isso que eu tava com muito medo, porque eu gosto de histórias melancólicas e que falem sobre assuntos mais pesados, mais densos, mas eu acho que isso tudo foi abordado de uma forma que me encantou, de uma forma que me abraçou realmente e eu não me senti longe da história, eu não me senti longe da personagem, pelo contrário, eu me senti muito perto dela, eu senti empatia por ela, eu sofri junto com ela e eu acho que era isso que eu tava esperando da história, algo que, mesmo sendo tenso, mesmo sendo complicado e triste, foi algo que trouxe um certo acolhimento. Eu me senti muito acolhida por essa história. Eu fiz esse vídeo completamente na emoção aqui pra vocês, pra transmitir os meus sentimentos. Eu gosto de passar isso nas minhas resenhas. Eu espero que eu tenha falado tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tava muito afim de gravar ele. Deixem muito like, comentem muito, isso ajuda muito o Crialité e me ajuda a ter mais vontade de trazer vídeo pra vocês, tá? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu acho que o que eu posso falar aqui pra vocês é que leiam Boa Sorte, conheçam essa história, conheçam a Julieta, deixem a Julieta ensinar várias coisas pra vocês, a Julieta e a família dela, a Julieta e a Laura. Eu acho que eu me senti muito acolhida por essa história em diferentes ângulos, em diferentes sentidos, em diferentes situações. Eu consegui me sentir muito presente dentro da história, mesmo que eu não tenha nada a ver com ela. Então, basicamente, esse é um livro que conversou comigo, que dialogou comigo, e eu acho que consegue dialogar com diferentes faixas etárias também, apesar de seus assuntos mais delicados, mais pesados, que eu já comentei pra vocês aí ao longo do vídeo, então tomem cuidado ao pegar essa história pra ler, porque pode acontecer algum tipo de gatilho. Então pensem bem, reflitam bem antes de pegar essa história pra ler, mas saibam que eu consegui me sentir muito bem, muito acolhida e muito abraçada. Eu me senti num abraço quentinho enquanto eu li esse livro. É isso aí então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. E é isso aí, então. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem HQs aqui pra eu ler, que eu vou adorar as recomendações de vocês. E a gente se vê, então, num próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!